Mas nós vamos entrar agora num assunto que é um assunto que ele é relacionado inclusive a este canal. É um assunto que eu creio que ele está embutido nas nossas vidas como cristãos. E não tem como a gente falar de quem nós somos se não colocar o nosso Pai Celestial diante disso, né? E aí eu queria que você contasse a sua história, suas experiências relacionadas à entrada de Deus na sua vida. Se é que algum dia ele bateu na porta ou não, se é que ele já. Claro que ele já estava lá, mas desde o princípio já houveram ensinamentos. Então, qual foi uma primeira experiência com Deus que você teve? Uhum. Como eu mencionei, esse sentimento é forte de que eu nasci por um desejo dele. Eu sei que eu nasci por um desejo dele, todos nós nascemos, mas há circunstâncias que são muito especiais para mim, que ele desejou, né? Ele deseja a nossa. Ele traçou, a palavra fala que todos os nossos dias foram escritos por ele. E o que eu sinto é que ele me amou profundamente, como ele ama cada um de nós. Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. É, Talvez eu poderia dizer para você que a minha primeira instância de experiência com Deus foi a minha avó. Os meus avós, eu acordava todas as madrugadas por volta das 4 da manhã. Os dois estavam sentadinhos na cama orando. Eles oravam por todos os filhos, citavam os nomes de cada um, por todos os netos, e não se levantavam da cama enquanto não fizessem isso. A minha história é muito ligada a essa mulher de fé, uma mulher de muita fé, que acudia enfermos, necessitados, que expulsava demônios na vizinhança. É muito forte isso, foi muito forte para mim. Então a minha avó era da igreja presbiteriana. Então eu fui criada num lar cristão, né? E quando a gente fala de um lar cristão, às vezes a gente tem essa ideia da necessidade de um lar muito funcional, né? Com pai, mãe, tudo certinho, né? E eu fui criada só pela minha mãe, mas a atmosfera em casa, né, que era gerada por essa fé dos meus avós, eu acho que por si só, ela já trazia assim. Claro, foram 12 filhos, todos tiveram muitos problemas, enfim, mas era uma atmosfera que trazia Cristo, né? Nós não comíamos antes da oração, né? E ela me levava sempre para a igreja. E a minha avó tinha uma coisa bacana. Ela era da igreja presbiteriana. Ela era muito fiel. A SAF, que era o departamento das mulheres, ela era muito hospitaleira, mas de vez em quando ela fugia e me levava com ela para uma igreja pentecostal naquela época, né? Vamos pensar ali, eu era menina, nos anos 70, aquelas coisas de Manuel de Melo, sei lá. E eu me lembro porque ela queria muito experiências com o Espírito Santo. E eu me lembro de ver minha avó levantar as mãos e adorar, e profetizar, e falar em línguas. Que naquela época, né, embora reconheça o Espírito Santo, as igrejas mais denominacionais ainda não aceitavam, né? Então, sim, eu ia para a igreja presbiteriana sempre aos cultos com os meus avós e mais essas fugidinhas. Mas foi aos 11 anos, eu acho que eu considero um marco da minha experiência com Deus. Eu fui a um acampamento ali na região de Uberlândia, que era um acampamento de adolescentes. E hoje eu tenho uma gratidão tão grande por pessoas como vocês, assim, que você, por exemplo, é um cooperador, né? Eu acho tão importante esse trabalho de... É uma coisa trabalhosa organizar toda a logística, né? De um encontro de jovens. Mas eu fui para aquele encontro da igreja presbiteriana, era um encontro para adolescentes e jovens. E o preletor, né, como a gente dizia na época, ele pediu que cada um, era uma manhã, e ele pediu para que cada um se afastasse, levasse a sua Bíblia e tivesse um encontro com Deus e ouvisse Deus e deixasse que ele falasse com você. E eu me lembro de ter ido para debaixo de uma árvore, só para variar, um lugar bem quietinho, e eu abri a Bíblia e Deus falou comigo muito fortemente. Eu li a passagem: pedi em Mateus e dar-se-vos-á.
buscai e achareis, né? E aquilo tocou tão forte no meu coração. Batei e abrir-se-vos-á, né? E assim, para muitas pessoas nascem num lar cristão e a experiência com Deus é perene, é uma coisa contínua, né? Para mim foi assim, eu tinha essa experiência de ter Cristo na prática, na pessoa da minha avó, mas esse momento aos 11 anos marcou a minha entrega a Deus, foi um marco na minha vida. E eu fui muito privilegiada, né? Porque 11 anos era uma menina ainda. Então eu tive toda essa história, todo esse tempo, né? Olha que graça, que bondade de Deus de poder viver, né, na presença dele.